Boa noite, professor. Boa noite. Esse é o nosso sétimo momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Nós estamos na quinta semana letiva. Vamos fazer dois exercícios hoje, ainda dentro daquela aplicação de determinação de centro de cisalhamento e fluxo de cisalhamento. Só que ao invés de a gente trabalhar as seções abertas, nós vamos trabalhar a seção fechada unicelular, tá? Então, boa noite quem está chegando aí, o Leandro, o Marcos. Perfeito, eu vou desligar minha câmera aqui para melhorar a transmissão e vou compartilhar minha tela. E assim que tiver visível o nosso quadro aqui, alguém me confirma aí no áudio. Já estão enxergando? Tá visível já. Perfeito. Então é o seguinte, como eu comentei aqui no início dessa aula, o objetivo aqui dos exercícios é novamente praticar os conceitos de fluxo de cisalhamento e centro de cisalhamento, só que ao invés das sessões que a gente trabalhou na semana passada, que foram as sessões abertas, nós vamos trabalhar com a determinação desses conceitos em seção fechada, só que no caso unicelular. Eu vou aproveitar muito da configuração dos exercícios da semana passada, por conta que teve uma falha, né? Eu perdi o vídeo e de alguma forma a gente tenta recuperar alguma coisa, né, do que foi visto anteriormente em termos de similaridade, né? Tá? Então eu vou colocar aqui a seção, né? O objetivo aqui do exercício é determinar o centro de cisalhamento dessa seção aqui que eu vou apresentar, dessa seção idealizada, né? Então, eu tenho aqui nessa seção uma única célula com 4 booms, ou seja, essa seção aqui ela sofreu um processo de idealização dentro do que já foi apresentado aqui no curso, tá? Eu não fiz esse processo, já peguei ela idealizada. Eu vou ter aqui as áreas A2, A2, A1, A1. As dimensões dessa seção fechada, veja que tem, né, concordância com as dimensões dos exercícios da semana passada, 204 milímetros e aqui 153 milímetros. Além disso, as espessuras de todas as paredes da seção idealizada originalmente tinha, né, o valor de 1 milímetro. Para esse tipo agora de problema, a gente vai precisar da espessura, né, da seção, obrigatoriamente. Então, todas as paredes elas têm a espessura de 1 milímetro. Milímetro aqui também. E aí a intenção aqui é determinar o centro de cisalhamento em relação a esse ponto aqui de referência que eu vou dar. Claro, a minha seção ela tem aqui esse eixo de simetria e eu quero que você determine o centro de cisalhamento em relação a esse ponto. Eu vou dar aqui as áreas, né, as áreas dos booms, 323 milímetros quadrados. Olha só, para esse exercício aqui a gente vai fazer essas contas, mas especificamente esse exercício eu não preciso fazer nenhuma conta para se determinar o centro de cisalhamento dele.
Alguém enxerga o centro de cisalhamento dessa figura, dessa seção fechada? Dentro do que vocês já estudaram no material, já viram nos vídeos. Em relação ao ponto O, quanto é que vai estar? Né? Em que posição, né, vai estar esse centro de cisalhamento? Essa figura só tem um plano de simetria? Tem mais de um plano de simetria? Nada? Se estiver digitando, eu não consigo enxergar. A gente já sabe da teoria que caso uma seção ela tenha dupla simetria, o centro de cisalhamento vai estar contido justamente no centroide da seção transversal. Né? Nesse caso aqui, ela vai estar a metade de 153 do ponto O para a direita, que vale 76,50. A gente não precisaria fazer nenhuma conta. Eu vou fazer a conta, né, usando a teoria para mostrar efetivamente que o centro de cisalhamento está contido, né, nesse ponto, se localiza nesse ponto. Tudo bem? Outra coisa, né? Nas seções abertas, quando vocês estudaram, na semana passada a gente fez os exercícios em cima de seção aberta, a única equação necessária para se caracterizar aí o fluxo e o centro de cisalhamento foi a equação de equilíbrio. Né? A equação de equilíbrio me gerou lá a relação entre fluxo nas paredes, né, e os momentos estáticos associados a cada uma das áreas. Né? Ou seja, foi essa equação aqui, basicamente, que a gente utilizou e aplicou para se determinar o centro de cisalhamento. Quando eu tenho uma seção fechada, o equilíbrio que me gera essa equação aqui, ela não é suficiente para a definição e a caracterização plena do problema. Eu preciso de uma outra equação, que é a equação de compatibilidade de deformação e deslocamento, que vai me dar a condição de giro nulo. O que é essa condição de giro nulo? É o seguinte: se a gente assumir que a resultante da força vertical, né, o cisalhamento, ela passa pelo centro de cisalhamento, eu não tenho torção, eu só tenho flexão. E aí, se eu não tenho torção, eu posso pegar um parâmetro cinemático da torção, que é o giro nulo, e igualar a zero. É essa a condição. É essa condição que a gente assume aqui, adicional, para se resolver o problema. Mas vamos lá. Inicialmente, a gente monta um conjunto de equações de equilíbrio. E essas equações de equilíbrio, elas são fundamentadas a partir de cortes que você dá em relação à parede de referência que você adota aqui no seu problema. A parede de referência ela pode ser qualquer uma parede, de tal forma que você recupere, na verdade, a simetria do problema. Por exemplo, aqui eu sei da simetria do problema que o fluxo que vai passar aqui é o mesmo que vai passar aqui. Então, se eu escolher, por exemplo, essa parede horizontal aqui como parede de referência, eu tenho que escolher essa inferior e essa superior, denominá-la de parede de referência. Eu não posso denominar essa aqui de referência e essa aqui de outra, porque, na verdade, não vai fazer sentido. Eu não vou conseguir recuperar a simetria do meu problema. O que eu vou fazer aqui por exemplo, nesse problema aqui, é definir essa parede aqui entre as áreas A2 e A2 aqui, como fluxo de referência Q0. Tá? E eu vou adotar, né, esse sentido aqui do fluxo, tá, da parede de referência, e das outras paredes, um fluxo que percorre, né, o sentido contrário do que eu adotei na parede de referência, só para me facilitar a condição de giro nulo. Vocês vão entender. Né? E o que é que acontece? Se esses sentidos aqui dos fluxos eles não forem os verdadeiros, a conta vai me mostrar. Tá? Então, aqui eu tenho um fluxo Q1, aqui eu tenho um fluxo Q2, e pela simetria do problema, aqui eu tenho obrigatoriamente um fluxo Q1.
tá? Veja que o fluxo que eu estou dando aqui é um fluxo coerente, tá? Ele sai, né, do ponto A2, do canto inferior esquerdo, e chega no ponto da área, desculpa, A2 do canto superior também esquerdo, né? Ele sai aqui e chega aqui, tá? Se esse efetivamente não for o fluxo verdadeiro, a conta aqui ela vai me mostrar. E qual é a sequência de cálculo? A sequência de cálculo é a seguinte: a gente começa justamente com a composição das equações de equilíbrio. E as equações de equilíbrio, elas são processadas a partir de cortes que eu dou entre a parede de referência e as paredes incógnitas da minha seção aqui unicelular. Eu tenho que ver a teoria para eu poder enxergar essas equações de equilíbrio que eu estou comentando aqui, tá? Então, as equações de equilíbrio aqui que eu vou processar, elas vão ser geradas a partir de cortes que eu dou entre a parede de referência e as paredes incógnitas. Então, um corte que eu dou aqui, eu vou justamente caracterizar essa equação de equilíbrio aqui, ó. O fluxo Q0 mais o fluxo Q1, ele é obrigatoriamente o cortante sobre a inércia da seção, o momento estático da área 2, tá? Ou seja, eu peguei aqui, somente a área 2 aqui está interagindo aqui com os fluxos da parede Q0 e da parede Q1. Veja que agora eu tenho nessa equação de equilíbrio não mais o fluxo da parede I. Eu tenho uma soma de fluxos entre a parede de referência e a parede incógnita. Uma outra equação de equilíbrio possível que reúne essas incógnitas é esse corte aqui, ó, tá? É o corte entre a parede Q0 e a parede Q2. Então, eu vou processar essas equações de equilíbrio passando cortes entre as paredes de referência, entre a parede de referência e as paredes incógnitas que eu tiver. Então, esse outro corte ele vai me dar essa outra equação aqui. Q0 mais Q2 é a inércia, é o cortante sobre a inércia, momento estático da área 2 mais a área 1. Veja que, por equilíbrio, eu não consigo resolver o problema, porque eu tenho 1, 2, 3 incógnitas e 2 equações. Não, eu não consigo resolver o problema. E, por isso, obrigatoriamente, eu preciso da terceira condição, que é a condição de giro nulo. Mas, antes de aplicar a condição de giro nulo, vamos determinar esses parâmetros aqui, né, momento estático da área 2 e da área 2 mais área 1, para que a gente consiga escrever já essas equações aqui, inclusive em termos, calcular também a inércia, para depois facilitar lá a sequência de cálculo. Então, o momento estático da área 2 é simplesmente o valor da área vezes a distância, né, do eixo da área para o eixo, né, aqui de referência, que é o eixo Z, tá? O eixo centroidal. Então, eu vou ter aqui 323 vezes 102, isso daqui vai me dar 32.946 milímetros ao cubo. E o momento estático da área 1, ele é justamente a soma da área 1 mais a área 2, desculpa, da área 1 mais a área 2, ele vai ser o da área 2, né, que é 32.946, mais a área 1, que é 323, vezes a distância também, que é 102. Ou seja, o mesmo valor. 323 vezes 102, ou seja, é o dobro do anterior, vai me dar 65.892
milímetros ao cubo. E aí, com isso, eu consigo aqui escrever essas equações agora com essa apresentação aqui, ó. Q0 mais Q1 é V e Z é 32,946 e Q0 mais Q2 é igual a V sobre o IZ 65,892. Para facilitar aqui a aplicação da equação de giro nulo, o que eu vou fazer aqui é simplesmente isolar Q1 e Q2 em termos de Q0. Tá? Por quê? Porque na equação de giro nulo eu vou ter Q0, Q1 e Q2. Eu vou pegar Q1 e Q2 e substituir nessa equação de giro nulo para eu ter somente essa equação em função do Q0 e eu conseguir determinar Q0 e voltar nessas duas expressões aqui e determinar Q1 e Q2 respectivamente. Então eu vou agora, só para facilitar, já separar aqui o Q0 do Q1 e do Q2 nas equações anteriores. Então eu tenho aqui, né, já ela preparada para isso. E o Q2 aqui também isolada em relação ao Q0, 65,892 menos o Q0. Eu vou calcular a inércia também desse problema, que já já a gente vai usar. A inércia dessas seções idealizadas são muito simples de se calcular, é só fazer a aplicação do transporte das áreas, né, em relação ao meu centroide. Então, eu vou fazer isso agora. Então, a inércia aqui, a inércia dessa seção em torno do eixo Z, ele vai ser 2 vezes a área A2, né, que eu tenho duas áreas, né, A2, vezes a distância, né, do eixo dessa área em relação a Z ao quadrado. Isso daqui é 2 vezes, ou eu pego aqui e vou repetir só para justificar aqui que eu estou fazendo também a mesma coisa para a área 1, que é o mesmo valor da área 2. Tá? Eu poderia multiplicar aqui por 2, mas não vou multiplicar porque depois a pessoa se perde aí, não entende como foi feito. Tá? Aí eu gosto de ser sistemático aqui, reproduzir bonitinho, para que depois a pessoa entenda de onde veio essa conta. Então, eu tenho aqui a inércia. Perfeito. E aí, para finalmente a gente ter condições de responder a questão, eu preciso da condição de giro nulo, né? A condição de giro relativo nulo. Então, como eu falei, para a seção fechada, somente o equilíbrio não é suficiente. Lá na teoria eu mostro, né, o desenvolvimento dessa expressão aqui, que me garante a condição de giro nulo. Tá? Então, como eu definir, ou seja, nesse fluxo aqui, ele vai me gerar uma tendência de giro, né, vamos dizer assim, no sentido horário, e os outros estão no sentido anti-horário. Então, eu tenho que diferenciar essa questão do sentido do giro. Né? Então, o do Q0, por exemplo, eu vou adotar como negativo, então o Q1, Q2 tem que ser positivo. E a condição de giro nulo, ela é dada justamente por esse valor aqui, né? Por essa apresentação aqui. Né? A conta que vai ser o somatório, né, de fluxo vezes comprimento da parede, né, associado ao fluxo dividido pela espessura da parede. Por isso que nessas questões aqui de seção fechada eu preciso da espessura. Né? A espessura aparece na condição de giro nulo. Então, aqui a condição de giro nulo ela vai me dar, né, o primeiro fluxo. Né, o fluxo, o comprimento da parede, que é 204, dividido pela espessura, que é 1. Negativo, que eu estou adotando esse sentido do fluxo que eu coloquei horário como negativo. Então, o anti-horário é positivo.
Professor, poderia ter dado uma outra condição de sentido para esses dois, para essa situação aqui? Poderia. Você poderia ter chamado o Q0 aqui de cima para baixo, não é? E manter essa situação aqui, né? Que é uma situação, sei lá, né? Saindo aqui e chegando aqui. Pode, não tem problema nenhum. Contanto que tenha uma lógica de fluxo, né? Aqui, por exemplo, né, se eu colocar a água aqui, ela sai aqui e chega aqui, e sai aqui e chega aqui. Está coerente. Se eu colocasse essa situação que eu acabei de falar, né, com esse fluxo Q0 de cima para baixo, era como se eu estivesse colocando água aqui, saindo aqui e chegando aqui. Também é uma condição de fluxo também coerente. A conta vai me mostrar se essa situação aqui original, né, ela é a correta ou não. Tá? A conta vai me mostrar. Perfeito. Então, aqui eu adotei o sentido horário como negativo, então o anti-horário vai ser positivo. Então, mais duas vezes o fluxo Q1, né, porque eu tenho um fluxo Q1 aqui embaixo e em cima. Tá? Então, o 2 aqui está justificado. Então, duas vezes Q1 vezes o comprimento da parede, que é 153, dividido pela espessura da parede, que é 1. Isso mesmo. Depois, mais o fluxo da parede, que é 2. Q2 vezes o valor da parede, né, o comprimento, dividido pela espessura da mesma. Isso daqui igual a 0. Tá? Então, veja que essa expressão aqui, eu tenho também o Q0 em função de Q1 e Q2, ou seja, essa equação mais essas duas daqui me determina o problema. Né? Eu tenho 3 incógnitas e 3 equações. O que eu vou fazer agora é substituir Q1 nessa expressão, Q2 nessa expressão, para poder justamente determinar o fluxo Q0 e voltar nessas duas expressões anteriores e, né, consequentemente, conseguir calcular Q1 e Q2. Antes disso, vamos trabalhar aqui essa expressão. Então, essa expressão aqui eu vou ter Q0 vezes 204 é igual a 306 Q1 mais 204 Q2. Então, Q0 ele vai ser 1,5 Q1 mais Q2. E aí eu vou fazer justamente aquilo que eu comentei. Vou pegar o Q1 e o Q2 aqui e substituir aqui. Então, eu vou ter, né, Q0 é igual a 1,5 vezes Q1, que vale quanto? V e Z 32.946 menos o Q0 mais o V sobre IZ 65.892 menos o Q0. Perfeito. Aqui eu vou distribuir, tá, esse valor de 1,5, então eu vou ficar com 3,5 Q0, distribuir esse valor, somei com esse, passei para cá positivo, então dá 1,5, mais 1, 2,5, mais 1, 3,5 Q0. 3,5 Q0 igual a 1,5 vezes 32.946, que dá V sobre Z 49.419, mais V sobre IZ 65.892. Com isso, eu consigo determinar Q0 valendo 32.946 V sobre IZ. Ora, eu tenho já o valor de IZ, que é 13.4419,68 milímetros a quarta, então eu consigo
aqui calcular o Q0 somente em função da força cortante. Pergunta, eu preciso da força cortante, o valor da força cortante explicitada para se determinar o centro de cisalhamento? Sim, não e por quê? Ninguém? Eu O preciso. Guerino tá falando que não precisa. Isso. Porque o centro de cisalhamento é um ponto que geométrico, né? Então ele independe do valor da cortante, né? A variável cortante ela aparece, mas no decorrer do processo a gente vê que ela vai embora. A gente consegue eliminá-la, tá? Então com Q0 determinado, né? Com Q0 determinado, eu volto nessas duas expressões, divido aqui por IZ e consigo encontrar o Q1 e o Q2. Então o Q1 e o Q2 aqui agora, ele vai valer, né? Então, eu vou recuperar aqui, tá? Vou colocar Q0 vale o que eu acabei de calcular, né? 2, 4, 5, 1 vezes 10 a menos 3V. O Q1 vale 0 e o Q2 vale 2, 4, 5, 1 vezes 10 a menos 3V. Tá? Então, esse problema aqui, ó, por exemplo, né, me deu aqui que o valor do fluxo Q1 ele é 0. Tá? Vamos lá. Qual é a sequência? Se eu já tenho os fluxos, eu consigo ter as forças, e com as forças definidas eu faço o meu processo de redução, né? Eu começo a fazer o meu processo de redução de equivalência mecânica, né? Ou seja, eu tenho que obrigatoriamente trazer todas as minhas forças, né, para o ponto 0, que é o ponto onde eu pedi como referência para se determinar esse centro de cisalhamento, e a partir dali continuar com o meu processo de redução para ter, né, força e momento somente uma única força posicionada à esquerda ou à direita desse ponto aqui de redução, que no caso aqui eu peguei essa parede vertical esquerda. Ou seja, eu vou trazer no caso aqui somente, como isso daqui é 0, eu só vou trazer somente essa força, né, do fluxo Q2 para cá e o momento que ela provoca, e depois continuar esse processo de redução para uma única força e obter efetivamente lá o valor que eu já sei que essa questão aqui me dá, que é 76,50. Né? Eu sei que, obrigatoriamente, para essa seção, eu sei que o centroide coincide com o centro de cisalhamento. O centro de cisalhamento tem que estar aqui, no meio. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o meu processo de redução. Vou colocar aqui o meu ponto O. Nesse ponto O, aqui, eu vou colocar primeiro a força. Aqui eu tenho fluxo. Para eu ter força, eu multiplico o fluxo pelo comprimento da parede, né? Porque isso aqui é força por unidade de comprimento. Quando eu multiplico o comprimento, eu tenho força. Então, aqui eu vou ter, né, 2,451 vezes 10 a menos 3V vezes o comprimento da parede, que é 204. Isso aqui me dando 0,50V. Vou trazer aqui, ó, agora essa outra força daqui para cá. E aí, quando eu trago essa força daqui para cá, eu trago ela mais um momento. Então, a força é o valor de Q2 vezes o comprimento. Então, o valor da força que eu trouxe agora é 2,451 vezes 10 a menos 3V, aqui faltou 4, né? A canetinha não pegou. V vezes 204, isso daqui igual a 0,50V. E aí a força vinda do fluxo 2, ela vem mais o momento. E o momento é dado por quem? É a força vezes o braço. A força é isso, né?
vezes o braço, que é 153. Isso daqui me dá 76,50 V. Né? Isso aqui é unidade de força, aqui é unidade de momento. Olha só, né? A força vertical, ela me dá quanto? V. Isso daqui a gente já discutiu nos momentos síncronos passados. Né? Olha, a soma das forças verticais tem que me dar o valor da cortante. Isso daqui já é um indicativo que a questão está coerente. Né? Perfeito. Reduzir agora, né, ó, tudo para uma força V e um momento aqui que vale 76,50 V. Eu preciso ainda continuar esse processo de redução, né, do ponto O e colocar uma única força, né, que é o V, à esquerda ou à direita do ponto O, que no caso aqui, para fazer coerência com o sentido do momento, é à direita, distante de um certo, né, valor desse ponto, que justamente me dê, né, o momento quando eu trouxer daqui para cá. Né? E aí, esse ponto é justamente o centro de cisalhamento. Tá? Então, no caso aqui, eu sei que para eu ter a equivalência estática, o VD tem que ser igual a 76,50 V. Como eu falei, aqui, ó, eu não preciso obrigatoriamente do V para calcular esse parâmetro, né, que é um parâmetro geométrico. E como a gente já sabia de antemão, o valor do centro de cisalhamento teria que dar realmente, né, na metade ali do 153, me dando aqui 76,50. Gente, tudo bem até aqui? Hein, pessoal? Tudo certo, professor, para mim. Tranquilo? Perfeito, né? Então, a gente com esse exemplo, a gente conseguiu mostrar, né, que efetivamente, né, se eu tiver uma seção, né, com dupla simetria, o centro de cisalhamento ele coincide com quem? Com o centroide. Se ele tiver só um plano de simetria, o centro de cisalhamento vai estar sobre aquele plano, né, que foi o caso lá do que a gente viu nos exemplos da semana passada. Perfeito? Qual foi um outro resultado que a gente trouxe desse exercício? Lembra desse exercício aqui que a gente fez a somatória das forças... desse aqui, né? Que a gente fez o somatório das forças verticais e me dava quem? Né? A somatória das forças verticais, aqui, das paredes verticais resultantes do fluxo. A gente fez uma continha aqui, ó. Deixa eu recuperar aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente fez uma continha aqui e recuperou a inércia, mas a gente sabe, ó, que o somatório das forças verticais, ela me dá quem? Ela me dá a própria força cortante. Né? Ela me dá a própria força cortante. Tá? Isso aqui também a gente recuperou nesse exercício agora. O próximo exercício que a gente vai fazer é similar a esse outro daqui. A gente simplesmente vai fechar essa seção tirando essa área daqui, tá? Para recuperar elementos que a gente viu na aula passada e que a gente perdeu o vídeo e eu tive que fazer aquele vídeo lá, resumo. Tá? Então, vamos para o exemplo 12 do curso. Ó, exemplo 12 do curso. Inclusive, esse exemplo daqui, ó, gente, que eu fiz, ó, esse aqui caiu na prova do quadrimestre passado, do quadrimestre de 2020-03. Difícil? Vocês têm uma semana para fazer essa prova. Não é? Então, não adianta pegar a prova de quadrimestre anterior, porque eu não repito, tá? Então... exemplo 12. Então, a mesma coisa, né? Determinar o centro de cisalhamento da figura idealizada. A figura é essa daqui, ó. Deixa eu desenhá-la bonitinho aqui.
ela já foi idealizada. As paredes, elas são responsáveis por resistir e transmitir o fluxo de cisalhamento, e os booms, eles são exclusivamente responsáveis por resistir e transmitir força normal. Isso daqui a gente discute bastante na teoria, né? Ele pede para você determinar o centro de cisalhamento em relação a esse ponto aqui, O. As cotas aqui são cotas similares ao do exercício anterior, 204 milímetros. Aqui 153 milímetros, e aqui eu tenho um raio de 102 milímetros. As áreas aqui eu vou denominar de A2 e A1. Perfeito. E as espessuras aqui de todas as paredes vale 1 milímetro, tá, gente? Todas as paredes têm a mesma espessura, valendo 1 milímetro. E as áreas A1 é igual a A2 e vale 323 milímetros quadrados. Então, aqui também eu tenho uma espessura T de 1 milímetro. Nessa parede curva aqui também. E nessa parede horizontal aqui, inferior, também. Perfeito. Vamos lá, recuperar de novo a sistemática. A sistemática é a seguinte: para eu determinar centro e fluxo de cisalhamento. Por que eu estou falando assim, determinar centro e fluxo de cisalhamento? Na lista de exercício de vocês, além da determinação do centro de cisalhamento, eu dou uma cortante agindo na seção, passando por um determinado ponto, e peço para você determinar também o fluxo de cisalhamento. Né? As contas, elas são as mesmas, só que ao invés de você ter um V genérico, V, não, você tem um valor efetivamente. Com o V, olha só, com o V definido, eu vou conseguir literalmente um valor de fluxo, literalmente um valor de força, né? Então, eu consigo, se eu tiver uma situação real de cortante agindo na seção, eu consigo calcular o fluxo. Mas muito cuidado. Por quê? Porque se o V não passa pelo centro de cisalhamento, o fluxo além, né, desse que eu estou escrevendo aqui, com essas expressões aqui, eu tenho que colocar o fluxo que vem da torção. Aí você tem que lembrar bonitinho lá da teoria, tá? Ó, se a força cortante ela não passa pelo centro de cisalhamento, eu preciso calcular o fluxo constante que vem por meio de um momento torsor, né? E aí, esse fluxo é calculado por essa expressão aqui, ó, né? Momento de torção dividido por duas vezes a área, né, da minha seção transversal, tá? Da minha seção transversal de parede fina fechada. Isso aqui é um resultado clássico que também está lá na teoria. Tá? A lista de exercícios eu peço para você aplicar vai ter exercício que você vai ter que aplicar essa expressão aqui. Qualquer coisa no próximo momento síncrono a gente tenta fazer alguma coisa, tá? Mas hoje eu preparei só esses dois exercícios e eu não me preocupei em relação ainda a explicitar essa situação aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, qual é a sistemática? Eu preciso definir uma parede de referência. E o que é que eu vou fazer? Eu vou definir a parede curva como parede de referência. E eu vou adotar esse sentido do fluxo. Eu vou chamar aqui, ó, né, esse sentido. Então, Q0.
os outros sentidos, eu vou pegar o contrário só para me facilitar, né, a questão do giro nulo. Q1, aqui vai ser Q2 e aqui vai ser Q1. Professor, eu poderia pegar essas paredes horizontal, superior e inferior como parede de referência? Poderia, mas teria que pegar as duas. Eu não posso pegar uma ou outra, porque aí eu destruo a condição de simetria do meu problema. Porque se a minha estrutura é simétrica, eu tenho que recuperar essa lógica. Tá? E aí você aumentaria o problema em si, né? Você sairia de um problema que teria 3 equações para ter 4. Eu não recomendo, né? Você poderia fazer, por exemplo, esse exercício pegando essa parede aqui, a vertical direita, como referência? Poderia. Só a referência seria somente ela. Eu chamaria essa de Q0, essa de Q1 e essa de Q2. Tá? E aí vai na sequência. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso processar os cortes entre a parede de referência e as paredes incógnitas para eu conseguir gerar as equações de equilíbrio. Então, esse primeiro corte aqui, ele vai me gerar essa equação de equilíbrio. Né? Vou colocar aqui, equações de equilíbrio. Equações de equilíbrio. Então, elas vão me gerar essas duas equações de equilíbrio aqui. Ó. Q0 mais Q1 igual a V e Z, momento estático da área 2. E esse outro corte aqui, ó, vai me gerar essa outra equação de equilíbrio. Q0 mais Q2 igual a V sobre IZ, momento estático da área 2 mais a área 1. Todas essas contas aqui a gente já fez minimamente no exercício anterior. Então, o momento estático da área 2, ele vale 32.946 milímetros ao cubo, ou seja, é a área vezes a distância ao quadrado. Aqui, momento estático da área 2 mais a área 1 é 65.892 milímetros ao cubo. A inércia da seção é a mesma do exercício anterior. O IZ ele vai ser dado por 13,441968 milímetros a quarta. E eu consigo agora, né, escrever essas expressões, né, já do jeitinho para substituir na condição de giro nulo. Vamos lá. Então, já vou escrever aqui. Q1 ele vale 32.946V sobre IZ menos Q0. E Q2 é 65.892V sobre IZ menos Q0. Tá? Então, essas duas equações elas não são suficientes para resolver o problema, né? Ou seja, eu preciso de mais uma equação, porque eu tenho 3 incógnitas, Q0, Q1 e Q2, e duas equações, eu preciso da condição de giro nulo. Então, a condição de giro nulo vai ser a terceira condição. Então, condição de giro nulo. Condição de giro nulo. A condição de giro nulo, giro relativo ela é assumida pensando que a cortante ela passa pelo centro de cisalhamento. Se ela passa pelo centro de cisalhamento,
eu não tenho torção. Se eu não tenho torção, eu não tenho o parâmetro cinemático, que é justamente o giro nulo, tá? Então, a condição de giro nulo ela é expressa por esse somatório. No caso aqui, né, eu vou seguir com a mesma lógica, né? Eu vou pegar aqui o sentido do fluxo no horário negativo e o anti-horário positivo. No caso da parede, vou escrever aqui, ó, né, a parede, a condição, né, é a parede de referência, né, é menos que zero vezes o comprimento da parede zero sobre a espessura dela, né, mais 2 vezes o fluxo Q1 vezes 153, que é o comprimento dessa parede, dividido pela espessura dela, mais o Q2 vezes o comprimento da parede Q2 sobre a espessura dela igual a zero. O comprimento da parede zero, ele vale πr, né? Tá? Então, aqui eu vou ter menos Q0, π vezes 102, que é o raio da semicircunferência, dividido por 1, que é a espessura da parede, mais 2Q1 153 dividido por 1, mais Q2 204, isso aqui dividido por 1, igual a zero. Com isso eu consigo escrever Q0 aqui em função de Q1 e Q2, ele vai me dar 0,955 Q1 mais 0,637 Q2, e com essas equações aqui, ó, Q1 e Q2, eu volto nessa de giro nulo, né? E eu tenho agora a expressão de giro nulo somente em função de Q0. Então, eu venho aqui, pego aquelas duas equações, substituo respectivamente aqui, e vou ter essa expressão agora com essa cara. Q0, 0,955 vezes o Q1, 32.946 V sobre IZ menos o Q0 mais mais 0,637 892 V sobre IZ menos Q0. E aí, finalmente, eu consigo calcular, né, o valor de Q0 valendo 28.33203 V e Z. Com o valor de Z que eu já tenho desse exemplo, eu consigo finalmente explicitar o fluxo da parede de referência em função somente de V. 10 a menos 3V. Com essa determinada, eu volto nas equações anteriores e consigo calcular o Q1, que vale 3.4.325 vezes 10 a menos 4V, e o Q2 valendo 2,7943 vezes 10 a menos 3V. Ora, o que eu preciso agora fazer? Processar as forças, né, que agem nas minhas paredes. Se eu já tenho os fluxos, as forças elas são fáceis, né? No caso da parede curva, a teoria já me mostrou que a força agindo, né,
para uma situação de fluxo de cisalhamento, né, numa parede curva, é o valor do fluxo vezes o comprimento da corda da curva. Então, nesse caso aqui, a força, né, na parede Q0, ela vale o fluxo Q0 vezes o comprimento da corda, que é 204. Então, isso daqui vai me dar 0,43 V. Só que ela vai estar onde, gente? Ó, vou desenhar aqui, tá? A gente tem essa figurazinha aqui, né? A parede Q0 é essa aqui, né? Aqui está a origem, tá? Essa força aqui, ó, né? Essa força F0 da teoria, a gente sabe que ela está localizada aqui a uma excentricidade E dada por essa expressão aqui, ó, 2A sobre o comprimento da curva. 2A sobre... Oi. Ali, F0, o resultado é 0,143 ou 0,43? 0,43. 0,43. Deixa eu consertar aqui. 0,43. Se você ver a ordem de grandeza do Q0, né? Ela está 10 a menos 3. Então, faz sentido aqui. É 0,43. E aí, só recuperando, né? Essa força aqui, ela está a uma excentricidade, né? E essa excentricidade é 2 vezes a área, né, da curva dividido, né, pelo comprimento da corda da curva. Tá? Perfeito? Que é isso mesmo. Esse valor aqui da excentricidade eu já vou calcular porque a gente vai precisar para a redução. Tá? Então, essa excentricidade... ela vai ser quem? A área, que é πr ao quadrado sobre 2, né, que é a metade da circunferência, que é a curva, né, me dá uma área de semicircunferência, dividido pelo comprimento da corda da curva, que vale 204. Isso aqui me dá um valor de 160,22 milímetros, né, que são parâmetros similares ao que a gente determinou nos exercícios da semana passada, tá? Só para a gente, quem perdeu de semana passada, minimamente entender como foram calculadas essas coisas, agora com uma explicação um pouco mais pausada, não tão frenética como o daquele vídeo resumo, né, que foi... transformei 2 horas de aula em 14 minutos, né? Por conta do não processamento do vídeo da semana passada. Perfeito? Então, aí eu calculei a força F0, vou calcular também a força F1 agora, que vale quem? É o Q1 vezes o comprimento da parede. Isso aqui me dá, porque essa parede é uma parede reta, dá 0,053 V, e finalmente a força F2 é o fluxo Q2 vezes o comprimento da parede 2, que é 204. Isso daqui me dá 0,57 V. Veja que, né, a força F2 mais a força F0, a força F2 mais a força F0, que são as componentes verticais, elas vão me dar quanto? 0,57V mais 0,43V. Nesse desenho aqui, o que eu estou falando é isso, né? Eu tenho esse F0, tenho esse F2 e tenho esse F1 aqui calculado. O que eu vou fazer agora, ó, é reduzir todas essas forças, trazer todas elas para o ponto O, que foi a referência que o exercício me pediu para calcular o centro de cisalhamento. Quando eu trouxer F2 e F0 e somar as duas, eu vou ter a força cortante, que era o que tinha que me dar, obrigatoriamente, dentro do que a gente já viu na teoria. O F2, quando eu trouxer para cá, eu trago ele mais um momento, e a F1 aqui, ela me dá um binário. Tá? Então, veja só, nesse ponto O, agora, ó, nesse ponto O, eu vou ter essa redução aqui, ó.
eu vou trazer a F0 para cá. Quando eu trago a F0 para cá, que é 0,43V, eu trago ela mais o momento que ela produz. E o momento que ela produz é quem? É F0 vezes esse braço aqui, que é essa excentricidade de 160,22. Tudo bem? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, eu vou ter o F0 que eu trouxe, que vale quanto? 0,43V, né? E aqui eu vou ter o momento. O momento que ela me dá é um momento no sentido horário. É só você aplicar a regra da mão direita. Que vale quanto? 0,43V vezes o braço, que é 160,22. Façam essa conta aqui, que eu não coloquei aqui. Vou pegar aqui, deixa eu fazer, ponto 43 vezes 160,22. Isso daqui me dá 68... 68,8946. Pronto, né? De V, né? Já trouxe a força F0. Vou trazer agora a força F2, tá? Então a força F2, ela vale quanto? Ela vale 0,57. Tá aqui, ó. 0,57V. Mais o momento que ela me produz. O momento que ela me produz aqui, ó, é um momento em torno de O no sentido anti-horário, que vale quanto? 0,57V vezes o braço, que é 153. Isso vai me dar 153,57. Isso aqui me dá 87,21V. E, finalmente, eu tenho o binário. O binário de F1, que ele me dá um momento também em torno do ponto O, no sentido anti-horário. Então, o binário, né, da força F1, ela vai ser quem? 0,053V vezes o braço, que é 204. Isso aqui me dá 0,53 vezes 204. Isso daqui me dá 10,81V. Ainda no processo de redução, eu preciso transformar tudo isso em uma única força, que é V. Por que eu não estou colocando as forças aqui, ó, F1? Porque elas vão sumir, né? Ó. Ela vai me dar só o binário mesmo, né? A força F1, né, na horizontal, aqui ela vai embora, né? Eu só tenho aqui a resultante vertical, que é V, mais um momento resultante, que vale 29,13V. Se eu não errei nas contas aqui, 29,13V no sentido anti-horário, né? Porque eu tenho horário aqui 68,89, aí eu vou tirar 87,21 e vou somar a esse 87, ou a esse resíduo, que é 18,32, 10,81. Isso aqui me dá 29,13. Perfeito. Ainda não é o processo de redução para se determinar o centro de desalhamento. Eu tenho que buscar justamente o ponto, né, onde eu tenho a redução de todo o meu sistema de força e momento para a única força cortante, né, a única força aí, que é a cortante, distante do ponto O, que me dá, né, a mesma situação aqui da anterior. Né? Ou seja, eu preciso aqui posicionar esse V a uma distância D, de tal forma que quando eu trouxer V para zero, eu obtenha quanto? 29,13V. Então, é justamente isso. V vezes D é igual a 29,13V. E justamente o meu centro de cisalhamento
ele está a 29,13 milímetros do ponto O de referência. Tranquilos os exercícios de hoje? Ó, temos Tranquilo, professor. Compreendendo bem por enquanto. Temos bastante tempo, né? Foi o que eu preparei hoje. A gente tem bastante tempo para discutir os exercícios. Os exercícios da semana passada, quem quiser discutir, não tem problema nenhum, né? Na verdade, a prova ela cai, né? A prova a primeira prova somativa do curso, ela cai até esse tópico. O próximo momento síncrono a gente vai resolver exercícios sobre célula fechada, seção fechada multicelular. Vai ser revisão, na verdade, né, para a prova, né, que a gente vai acabar revisando essas coisas aqui, mas não tem muito o que inventar, né? O que é que acontece? Para a lista de exercício que vocês vão fazer, quais são as situações que aparecem, né? É essa situação aqui que eu já antecipei, né? Por exemplo, vamos supor, aqui, nesse exercício aqui, ó. Quanto foi o valor que a gente encontrou? 29,13 em relação a esse ponto O. Vamos supor que eu, para esse exercício aqui, efetivamente, ao invés de eu ter um V fictício aqui, né, como a gente vem colocando, eu tenha esse valor aqui de V, só que o V, né, a resultante dele, sendo aplicada aqui, e num valor, sei lá, de 10 kN. E aí, o exercício é o seguinte, né? Dado essa estrutura, né, com esse cortante agindo, a cortante, né, resultante do carregamento externo, na seção transversal, age nessa referência da seção transversal, eu peço que você me calcule o centro de cisalhamento e me calcule os fluxos aqui na minha seção transversal. Aí, o centro de cisalhamento muda alguma coisa do que a gente fez? Sim ou não? O centro de cisalhamento? Não. Não muda, né? Porque, como a gente já viu, o centro de cisalhamento é algo geométrico. Independe se a V passa aqui, passa no zero, passa... Independe. Para eu calcular o centro de cisalhamento da seção, eu esqueço até o valor de 10. Geralmente, a gente deixa tudo do jeito que a gente faz aqui. Deixa tudo em função de V mesmo. Tá? Porque o V vai desaparecer. E é até mais fácil de corrigir a questão, caso você tenha errado aí no andar da passagem. Então, o centro de cisalhamento, ele não muda. Você vai calcular e você vai encontrar quanto? 29,13, tá? Dessa referência O. E o cálculo do quê? E o cálculo do fluxo? Muda? Aí muda. Olha só, por quê? Nessa questão, além desses Qs aqui que eu tenho, né, porque se eu tenho V, eu vou vir aqui, substituir aqui nessas expressões aqui, né, Q0, Q1 e Q2, e determinar, né, Q0, Q1 e Q2 obtida na flexão. Só que, por exemplo, nessa situação específica aqui, o V, nessa situação que eu estou dizendo que o V, que é resultante do carregamento na seção transversal, ela passa nessa parede. Ela passa pelo centro de cisalhamento dessa seção? O centro de cisalhamento dessa seção está a quanto? Está a 29,13 daqui. 29,13, né? O V não está passando em 29,13. O V está passando aqui a 153 de O. E aí, o que é que eu faço? Eu levo o V para o centro de cisalhamento. Quando eu levo o V para o centro de cisalhamento, acontece o quê? Acontece a flexão, que é isso que eu acabei de calcular, e eu preciso quantificar o que também? Ó, o que do quê?
da torção. E como é que eu calculo a torção? É o valor do V vezes o braço aqui. No caso, o braço aqui seria 153 menos 29,13, que me daria 123,87. Dividido por quem? 2 vezes a área dessa figura aqui inteira. E esse Q estaria em que sentido? O sentido da torção, que nesse caso é o quê? É um sentido anti-horário. Então, em cima desse Q2 aqui, eu teria que somar esse Q barra constante aqui. Em cima desse Q1, eu teria que somar esse Q barra constante aqui. Em cima desse Q0, eu teria que diminuir esse Q barra daqui, né? Porque o Q0 está no sentido e o Q barra está em outro. E o Q1 eu somo novamente com o Q barra. Tudo bem? Entenderam a diferença de quando eu tenho efetivamente um V na questão? O V ele deu numa dada posição. Eu preciso saber se essa posição que foi dada, o V, resultante na seção transversal, ele passa pelo centro de cisalhamento ou não. Se passar, perfeito. Eu só tenho Q na flexão. Só no fim dos cálculos. Isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. Só no fim dos cálculos. Porque primeiro você assume que tem só flexão para calcular o centro de cisalhamento. Depois de calcular do centro de cisalhamento, se eu não tiver a resultante do V passando, né, eu preciso efetivamente levar a torção. Eu posso sim, Guerino. Próximo momento síncrono eu preparo um exercício desse e a gente faz bonitinho, tá? Mas a lista de exercícios eu vou pedir para vocês fazerem. E na prova possivelmente vai cair também assim. Mas aí no próximo momento síncrono eu passo bonitinho e faço. Eu faço um com 2 células e faço um com uma unicelular com a resultante da cortante fora do centro de cisalhamento. Tá, gente? Beleza, então. Eu vou parar aqui a gravação e aí espero não perder dessa vez, né? Até o próximo momento síncrono.